aqui as histórias. Chega aí Terezinha Soares, grande poetisa, poeta, letrista. Está chovendo muita coisa aqui em Lumiar, há dias, né? Mas hoje está mais pesado, está chovendo torrencialmente. Não estou aparecendo. Fechou a porta? Fechei. Fechou? Fechei. Ah, tá sim, quer ver? Meu Deus, meu celular. Abaixa ele. Ligar que é melhor. Então está aqui a Terezinha, que vocês já conhecem, né, pela obra, que eu venho cantando muitas canções nossas há muito tempo, né? Mas não conhecia assim, né, de visual, né? Então estou trazendo ela aqui hoje. A Terezinha, ela é formada em letras pela UF, é militante da poesia, né, da boa poesia, conta muitas histórias de Minas Gerais, como eu conto também, e nós somos irmãos, ela é das minhas irmãs mais novas, né? E é sempre muita alegria, assim, essa parceria que nós temos já há bastante tempo, assim, várias canções, né? Então, fala aí para a turma. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Olá. Eu estou aqui, né, como poeta. Marildo já deu uma introdução aí sobre mim. E nós somos irmãos, parceiros musicais. E eu digo o seguinte, a nossa parceria é muito boa, justamente por nós sermos irmãos, porque eu conheço um pouco dele, ele conhece mim também, ele conhece um pouco de mim, e a gente pode fazer, eu faço as letras já pensando no Amarildo, pensando na forma como ele gosta de fazer, como ele vai fazer. Então, assim, é um encaixe muito bom. A gente funciona muito bem, musicalmente falando, poeticamente, e também a gente parceiro, a gente fecha muito bem também como parente, como irmão. E eu sou lá de Minas, né? Mesma terra do Amarildo, da nossa querida Pocona. Na verdade, eu me formei na UF em Letras, Português e Literatura Brasileira, mas assim, eu não desempenho, eu funciono, eu trabalho em outra área, fora da minha área. Eu faço mesmo só música e poesia com a Amarildo. E, na verdade, essa questão minha poética, eu sempre tive isso, né? Eu sempre tive essa coisa de facilidade de falar, de escrever coisa, de pensar. E nesse sentido, pensar poeticamente, né? Pensar historicamente. E eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês terem uma ideia de onde surgiu essa minha poesia. Eu desde criança, desde que lá da roça, lá da Pocona, que assim, eu comecei a me entender como pessoa mesmo, de criança, a partir de uns 8 anos de idade, assim, eu ouvia música, eu sempre ouvi música. A minha vida toda eu sempre ouvi música. Então, a memória que eu tenho, tanto de infância, adolescência e depois a fase adulta, é de música. Meus pais, minha mãe e meu pai, colocava a gente ainda pequenos. O Amarildo estava aqui no Rio já, porque o Amarildo é mais velho que eu. Então ele já estava por aqui. Mas eu e mais 3 irmãos, a gente tinha que todo dia, a gente ouvia música sertaneja, porque lá na roça, no interiorzão de Minas, a gente tinha essas possibilidades no rádio de pilha, gente, rádio de pilha. A gente ouvia uns programas sertanejos. Então, todo dia, de 6 às 7, a gente ouvia música e de 7 às 8 a gente ouvia a Voz do Brasil. Tanto que eu falo com o Amarildo de vez em quando, Amarildo, a Voz do Brasil às vezes me
me deixa meio traumática, né? A gente ouvia muito isso. Isso era religioso. Todo dia a gente ouvia. Então, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a essa percepção de estudo, né? Eu ouço música. Eu ouço música sertaneja. Aí daí eu fui passando para outros estilos. Daí eu fui adolescente, já ouvindo, mas muito boa música. O importante dos nossos pais é que eles colocavam a gente para ouvir músicas que tivessem algum sentido, que tivessem um contexto. E a música sertaneja da época que eu ouvi, não estou falando nada da música atual, cada um ouve o que quer. Mas a música sertaneja da época que eu comecei a ouvir, que eles me ensinaram, eu acho interessante porque era a nossa vida, né? A música sertaneja era a nossa vida lá, então a gente se identificava com ela e com isso eu fui crescendo no mundo musical. O Amarildo também teve a mesma história que eu também, de ouvir música. Meus pais sempre ensinaram a gente a ouvir música, sempre botaram a gente para ouvir música, tanto o Amarildo quanto eu, todo mundo lá em casa. E aí eu fui estudando, passou a adolescência, veio a fase adulta. Aí a maioria dos meus irmãos, incluindo o Amarildo, moravam aqui. Aí eu vim para aqui, investi nos meus estudos, passei para a UF e fiz e por aqui fiquei. E quando foi em 2012, aí aflorou mesmo. Aí eu botei em prática a minha questão artística, a minha questão de poeta. Eu tenho uma irmã que trabalha na UFRJ e foi em comemoração ao Dia do Servidor. Teve um evento cultural lá do Sinditurf na UFRJ e ela queria muito participar. E essa minha irmã, ela é uma oradora nata. Só que ela queria participar com uma coisa nova, criar um poema novo. Ela ia participar na questão de poesia. Mas ela falou assim, eu queria uma coisa nova. Aí eu falei, tá, pode se inscrever. Olha, eu não tinha poema nenhum, eu tinha umas coisas escritas lá em casa, num lugar, no outro. Eu falei com ela, se inscreve. Aí ela, eu posso me inscrever? Eu pode. Mas cadê o poema que você tem pra mim? Aí eu falei assim, não tenho não, mas eu vou te dar um poema. Na hora, eu pensei nisso. Eu tinha algumas coisas escritas. Aí ela falou, tá bom. Só, gente, que é o seguinte, às vezes a gente fala uma coisa e depois você pensa melhor. Aí a minha irmã estava lá se inscrevendo, né? Me inscrevendo como criadora e ela como intérprete. Na hora eu falei assim, não, eu desiste porque eu não vou conseguir. Aí me veio aquele frio assim na barriga e eu, não vou conseguir isso. Aí ela falou assim, não quero saber, agora você tem 30 dias para me dar um poema. E aí me meteu o dedo lá no vai e foi. E aí eu pensei comigo assim, cara, e agora? Agora eu tenho que dar um poema para ela. Olha, em 30 dias eu fiz um poema que hoje ele a gente não vai participar com ele aqui, mas é só para contar para vocês como é que eu comecei essa questão de entrar no mundo poético mesmo. Aí em 30 dias, eu escrevi um poema grande, até porque o Amarildo conhece o poema. O Amarildo, ele gosta de coisas curtas, mas essa minha irmã, ela tem uma oratória muito boa, ela é boa para falar, ela gosta disso, né? Então, eu fui em 30 dias, gente, sério. Eu consegui juntar todas as minhas partículas do poema, construí um poema, treinei a minha irmã, isso tudo em 30 dias. Treinei minha irmã e dia 28 de outubro, graças a Deus, deu tudo certo. Ela estava lá no fundão, declamando meu poema. Vou dizer quem era, eu também fui, participei. Olha, foi uma maravilha, foi uma beleza. E daí para cá eu não parei mais. Né? Mostrei para o Amarildo esse poema, o Amarildo, não, continua que isso está muito bom. Aí eu continuei, gente, daí eu não parei mais e cheguei aqui, já cheguei aqui no estúdio do Amarildo. É essa história de explicar para vocês como
comecei ouvindo música, quando foi? A minha vida inteira eu ouço música. E como eu cheguei aqui, essa trajetória toda. E agora eu vou passar... Esse é o quê? É o seu canto sertanejo? É o canto sertanejo. Eu vou ler para vocês, porque eu não, são muitos poemas e eu ainda não decorei, né, todos os poemas para declamar. Eu espero um dia conseguir decorar esses poemas todos, são muitos. Aí eu vou... O meu primeiro poema foi esse de 2012, que se chama Aqui e Acolá. Desculpe, eu esqueci de falar o nome do poema. O poema é Aqui e Acolá, ele é um poema meio Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Eu faço uma comparação também nesse poema de coisas que tem pelo mundo afora, né? Coisas boas que tem, tanto no Brasil quanto no exterior, no mundo inteiro. O que eu quero dizer é que o lugar onde a gente vive, eu sou dessa ideia de que você tem que ser original, você tem que valorizar o seu. E eu faço essa comparação, né? Nós somos do mundo, nós estamos no mundo. Então, o Brasil aqui é meu, é seu, o mundo é nosso. Então, esse poema trata dessa ideia. Numa outra live, eu vou trazer esse poema aqui, aí vou falar mais especificamente dele e ler aqui para vocês. Mas o poema primeiro que o Marildo musicou foi este mesmo, que eu vou ler aqui para vocês, que é o Canto Sertanejo. Aí é assim, ó. Sou um violeiro vivido, que vivo ao som da viola, voando, sonhando, divagando, cantando preposições sentimentais. Pelas andanças da vida, vou trocando os meus passos, falando aos passarinhos o que se passa em meu ninho. Meus pensamentos, como trilha, vão trafegando palavras e emoções, contradizendo razões, ensaiando reflexões. Em volta de uma fogueira em noite fria, sou um gigante sertanejo, que canta em poesia suas tristezas e alegrias. E o canto é para você, flor do meu querer, lua que me leva ao amanhecer. Se você me ama, seja como for, meus olhos lhe chamam, flor do meu amor. Espera aí. É assim, ó. Esse poema, antes do Amarildo cantar, eu vou contar rapidinho a história desse poema. Eu vivi isso, gente. A Amarildo também viveu. Eu vivi viola em volta de fogueira. Eu vivi isso no terreiro da nossa casa, né? Parentes, amigos. Lá em casa nós somos uma família assim bem movimentada a nossa vida. Então, a gente recebia muita gente na nossa casa. Então, era hábito também ter pessoas lá em casa, no terreiro da casa, principalmente na época de frio, a gente fazia aquela fogueira mesmo. E ficava em volta ali, gente, contando causos, contando história, contando coisas, cantando. Isso às vezes a gente ia noite adentro. Isso ia até umas 11 horas, meia-noite, porque o povo lá não pode ficar muito tempo também sem dormir, porque acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, para ir para a lida. Então, isso que eu li aqui para vocês, realmente eu vivi. Eu ficava em fogueira, eu ficava contando história, eu ficava nessa fogueira falando de política também, Então, esses meus poemas bem intimistas. Realmente as coisas que eu escrevo, alguma coisa ali eu vivi. E é isso. Vamos lá. Sou um violeiro vivido, que vivo ao som da viola, voando, sonhando, divagando, contando preposições sentimentais. Pelas andanças da vida, vou trocando os meus passos, falando aos passarinhos
o que se passa em meu ninho. Meus pensamentos como trilhas vão trafegando palavras e emoções, contradizendo razões, ensaiando reflexões. Em volta de uma fogueira, em noite fria, sou um gigante sertanejo que canta em poesias tua tristezas e alegrias, e canto pra você, flor do meu querer, lua que me leva ao amanhecer. Se você me ama, seja como for, meus olhos te chamam, flor do meu amor. Se você me ama, seja como for, meus olhos te chamam, flor do meu amor, flor do meu amor. Estou batendo um bolão. Muito bem, essa foi a primeira parceria nossa. Canto Essa sertanejo. foi a primeira parceria. Música maneira essa, né? Aí a outra, a segunda, qual é? A segunda é o tempo. Desculpa, é que eu estou muito empolgada, sabe? Porque eu Mas também, não além empolga de, demais, não. Vamos. além de fazer poema, eu também gosto de cantar também, mas não sou cantora. Agora nós vamos para o tempo, O né? tempo, o tempo. Tempo. Tempo eu gosto muito. Tem um vídeo no meu canal com a participação do Maurício Barreto. O tempo. Essa canção, a Terezinha me mandou essa letra. Eu peguei, eu estava aqui em São Pedro, da Serra, ainda durante a pandemia. E eu fiz essa música assim, acho que uns 10 minutos. Peguei, botei assim do meu lado, peguei o violão e saiu no sopro, né? E foi engraçado que eu acabei de fazer, fui pro estúdio, gravei a base do violão, mandei pro Maurício e em uma semana a música estava pronta, assim, também, já funcionando, assim. E o tempo, Maria, tem alguma coisa atrasando aí, ó. Não, tá tudo certo. O tempo é a história rapidinho do tempo também, mas o tempo, gente, é um poema que eu adoro, né? Ele é um dos poemas que eu mais gosto. E realmente eu tenho assim uma coisa bem minha nesse poema, porque esse poema eu fiz para minha mãe. Essa letra eu fiz focada na minha mãe, que não está mais conosco. Minha mãe já faleceu, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, nossos pais já faleceram. Mas eu fiz esse poema para ela porque a minha mãe foi uma grande incentivadora minha de música. Minha mãe, na roça assim, à noite, fica muito escura. Nossa casa ela tem varanda na frente. Então, eu às vezes queria ficar cantando ou na varanda, ou ouvindo rádio, né? Continuar ouvindo música. Mas eu tinha medo de ficar lá porque era muito escuro. A minha mãe saía lá da cozinha dela, que ela gostava de ficar quietinha. Ela é caladinha assim, bem parecida com o marido. E a minha mãe ficava sentada do meu lado na varanda até eu ouvir as músicas que eu queria ouvir à vontade. Comigo, ali junto comigo, porque eu tinha medo de ficar lá. Então, a minha mãe também foi demais para mim. Minha memória musical, minha memória da nossa mãe, para mim, é muito boa. E aí eu fiz Minha assim... mãe gostava de cantar também, cara. E a minha mãe, ela tinha uma voz afinada, uma voz muito aguda, né? Uma afinação muito grande, né? Eu acho que eu puxei muito disso dela, né? O meu avô paterno, o vovô Henrique, ele era violeiro, né? Foi ele que me ensinou a tocar viola. verdade, e nós, mesmo. eu acho que isso aí, essa onda musical, essa veia musical nossa vem daí do lado da minha mãe.
E o nosso pai também, ele dizia que tocava cavaquinho, só mas que ele já nunca tinha provou, esquecido. ele nunca mas provou, não. eu acho que isso aí acho que foi meio história de pescador dele, porque Você nunca provou, não. mas ele dizia pra gente que tocava há muito tempo, ele tocou cavaquinho. Aí eu fiz essa letra como se relembrando, né? Fui no passado, mas eu pensando na minha mãe, falando com ela e olhando para ela, né? Aí começa assim, é o tempo. Eu falo do tempo que... Essa aqui, o Maurício está ali, o estúdio, Escola Livre de Música, é o Exemur, Maurício Barreto, e o Maurício é que fez o arranjo de acordeão para essa canção e tocou no vídeo que está no nosso canal aí. E aí eu fiz esse tempo, né? O tempo com a minha mãe, que é assim, ó: quando penso em você, meus dias ficam distantes, meus olhos flamejantes, meus nervos exaltantes, quando penso em você. Quando falo em você, a minha voz é um grito, minhas trilhas se alargam, meus passos se fortalecem, quando falo em você. Quando olho para você, minha cabeça é domingo, meus pensamentos sorrindo, o meu humor vai se abrindo, quando olho para você, quando olho para você. Quando penso em você, meus dias ficam distantes, os meus olhos flamejantes, meus nervos exaltantes, quando penso em você. Quando falo em você, a minha voz é um grito, minhas trilhas se alargam, meus passos se fortalecem, quando falo em você. Quando olho pra você, minha cabeça é domingo, meus pensamentos sorrindo, o meu humor vai se abrindo, quando olho pra você, quando olho pra você. Quando penso em você, meus dias ficam distantes, os meus olhos flamejantes, meus nervos exaltantes, quando penso em você. Quando falo em você, a minha voz é um grito, minhas trilhas se alargam, meus passos se fortalecem, quando falo em você. Quando olho pra você, minha cabeça é domingo, meus pensamentos sorrindo, o meu humor vai se abrindo, quando olho pra você, quando olho pra você. Tempo, essa é linda. Não deixem de ver o vídeo que está lá no YouTube, com a participação do Maurício Barreto no acordeon. Tá lindo. E eu ontem tive o prazer de conhecer o Maurício Barreto, que foi o cara que tocou a minha letra, né? Na minha letra com acordeon. Eu fiquei assim encantada, gente, fiquei encantada quando falei com ele ontem. É a primeira vez que eu vi o Maurício Barreto. Eu agradeci a ele muitíssimo, porque, cara, tá lindo o vídeo, tá lindo, tá lindo. Essa música é linda. Atrás daqueles montes, essa aí é mais
é uma versão mais daquelas músicas que a gente escutava lá em Minas, né? Nas músicas caipira, mas caipira raiz, né? A gente ouvia Tonico Tinoco, Tião Carreiro Pardinho, Lourenço Florival. Isso mesmo. A gente ouvia Cascatinhana, Cascatinhana, Boldrin. A gente ouvia essas coisas maravilhosas que hoje eles capturaram isso para botar o sertanejo universitário, que é um lixo, né? Total. Mas não era isso que a gente escutava. A gente escutava coisas parecidas com o que a gente vai cantar aqui para vocês. Então, esse poema que o Marildo musicou, o nome é Aqueles Montes. Os montes, esses montes faz referência a Minas Gerais. Minas Gerais é bem montanhosa. E onde nós nascemos, a Pocona, gente, a Pocona fica dentro, é um vale. A Pocona é um vale e em volta é muita montanha, mas é montanha bastante alta mesmo. Inclusive perto da nossa casa, assim, do outro lado, do lado da porta da cozinha da nossa casa, o Amarildo sabe, tem uma montanha. A nossa casa assim, tem uma montanha assim na frente, que é ali onde ficavam os cavalos do Padrinho Jaime, lembra? Uhum. E esse morro que a gente chama, que não é tão alto assim, mas ele é bem alto, ele vai virando, ele segue para a direita e ele faz uma curva assim no horizonte. Ele vai para o horizonte. E nessa curva dele, que esse morro vai assim, ele fecha assim. Aí, nessa fechada desse morro, é onde a lua nasce lá e vai e morre do outro lado. Ela nasce, aquela lua cheia, Marildo, naquela esquina, nessa curva aqui. Sei. Cara, aquela lua, a gente vê a lua saindo assim, enorme, quando é lua cheia. Uma maravilha, gente, uma maravilha. Então, eu fui pensando nessa lua, né? E também na nossa vida diária, né? Esse poema que eu vou ler aqui agora, ele tem essa questão da lua que eu estou contando para vocês e tem a nossa vida diária. A forma como a gente vivia. Os meus poemas são bem voltados para a minha vida intimista mesmo. Eu gosto muito de ser original, né? De buscar a minha originalidade. E se eu sou poeta e tenho a chance de fazer isso, é isso que eu faço, tranquilamente. Então, o nome do poema é Aqueles Montes. De trás daqueles montes, o dia começa assim. Arado rasgando o chão, crianças brincando de peão. E nossos corações invencíveis badalavam ao som dos nossos dias. Capelas, violas e violões, seresta, folia e congada, mocinhas cantando modinhas, seguindo a procissão. Nossos corações invencíveis badalavam ao som dos nossos dias. Doces memórias de um caipira, suas dores, canções e lágrimas, são vivas lembranças de um homem trabalhador. Então, essa era a nossa vivência. Eu me lembro até hoje da procissão que eu seguia, do mês de Maria, né, o mês de maio, tem lá até hoje. E eu cantava nessas procissões, eu ia de vela, né, aquele cortejo assim. Tinha as congadas também, né? Tinha as congadas que eu participava. Então, muito bom. Eu sempre, tudo que eu escrevia, eu realmente participei, eu vivi, eu acompanhava congada. Folia de Reis, a gente acordava lá em casa, né? Lembra? Acordava lá em casa com o grupo. Eu saía naqueles grupos, né? Assim, que a gente ia cantando na janela de cada casa. E aí os moradores seguiam. Isso, e aí próximo, aí né? Eles botavam os bolos na janela. Quando terminava o trajeto, eu já estava cheio de bolo, né? Mas começava meia-noite, não era, Maria? Era meia-noite e eles tinham as casas para visitar. Então, por exemplo, chegava lá em casa, chegava e cantava e a gente ouvia com a casa toda fechada. Aí depois que terminava, abria tudo e a gente saía acompanhando para a próxima casa. Eu acho que a gente ia pelo menos umas 3 casas, né? Naquela noite. Você sabe de qual é essa aí? Não. Eu vou ter que ler aqui, né? Essa, eu vou te roubar ela. Essa daí também, eu de cabeça assim, eu não... Você vai me seguindo.
Detrás daqueles montes, o dia começa assim, parado rasgando o chão, crianças brincando de peão, e nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Capelas, violas e violões, seresta folia e congada, mocinhas cantando modinhas, seguindo a procissão. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Tomei moras de um caipira, suas dores, canções e lágrimas são as vivas lembranças de um homem trabalhador. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Aí, aqueles montes, essa é bem caipira, né? É muito boa essa, né? Essa daqui boa. é dos montes, seu marido. Você não canta muito aqueles montes. De vez em quando. Eu já cantei aqui na live, já cantei. A Solange Silveira, minha amiga, lá de Maricá, que foi de Niterói. Oi? Agora nós vamos para Noites Brancas. Aí você pode eu falar. vou agora contar a história pouco dessa música um pouco, sobre porque é o as Noites seguinte, Brancas. foi a música mais recente que nós fizemos, e essa música tem uma história bastante peculiar, porque eu estava lendo um romance do Dostoiévski, que se chama Noites Brancas, que esse romance é tipo uma novela, né? Que conta a história de São Petersburgo, uma cidade da Rússia, que durante o mês de maio até julho, a cidade não dorme, né? Que é uma cidade que à noite, o dia não acaba. Então, da meia-noite tem sol, né, e tal. Chega no outro dia, o sol continua, né? E as neves, ele conta as paisagens da cidade nessas noites brancas que ele chama, né? E conta a história de um sonhador, né? Que vivia atrás de um grande amor, mas que não conseguia esse amor. O resumo, o spoiler do livro é um pouco isso aí. Eu acho que é uma indicação boa para quem gosta assim, de um bom romance, tá, de um bom drama. E aí eu comecei a escrever uma letra para fazer uma música sobre isso com Noites Brancas, né? Eu fiz uns versos, e a Terezinha tinha me mandado um poema que chamava Sonhos, né? Aí aquele poema estava no sofá do meu lado, que eu gosto muito de compor no sofá e tudo. Eu fiquei olhando o poema e eu comecei a ver que tudo que eu queria dizer, grande parte do que eu queria dizer, estava naquele poema dela, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu peguei o poema para mim, adaptei aos versos que eu vinha fazendo, do refrão que eu tinha feito sobre Noites Brancas, sobre o romance do Dostoiévski, que nós fizemos essa canção, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a Terezinha vai ler primeiro e depois eu vou cantar. Ficou bastante legal. Nós fizemos a gravação ontem. O Maurício Barreto participou também dessa gravação com piano, ficou lindo. E a gente vai lançar na semana que vem no vídeo aqui no canal. Bom, então eu vou ler Sonhos. Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis, eu quis.
Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis, eu quis, eu quis. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. Eu quis, eu quis, eu quis. Então é isso aí. Aí juntei isso com os outros versos que eu tinha feito e ficou essa música aqui, ó. Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis. Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. E agora saltam-me ao olhar as noites brancas e felizes de uma cidade que eu sonhei, mas que eu nem sei se quis. Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis. Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. E agora saltam-me a olhar as noites brancas e felizes de uma cidade que eu sonhei, mas que eu nem sei se quis. Tá aí, Noites Brancas é a nossa mais nova criação, nossa mais nova filhota aí. Eu espero que vocês estejam gostando dessas histórias aqui, né? São histórias muito para mim muito familiar, né? Assim, a Terezinha é minha irmã, né? E a gente constrói essas coisas. Para vocês que estão para vocês que estão ouvindo, né, assistindo, é bom a gente falar do processo de criação da gente. Eu acho isso muito válido. Eu gosto muito quando alguém cria alguma coisa e vai apresentar aquilo, mas fale sobre aquilo, o que ele quis, o que ele pensou, como é que foi, todo o processo de criação, que faz parte. O processo da criação é a arte, né? É a arte também. O resultado é isso aqui, mas a arte mesmo é o processo todo, é a forma como eu penso, é o processo todo de criação. Vamos à próxima agora, que é a música mais famosa nossa. O Cambada Mineira cantou. Essa música tem uma história muito, muito engraçada, eu vou contar para vocês. Já contei aqui algumas vezes, que é o Pocona. Pocona é o lugar onde nós nascemos, né? É uma região de agricultores que tem em Vermelho Velho, que é distrito de Raul Soares, e é onde a gente nasceu e cresceu até sair de lá. Quando eu era muito pequeno, eu tinha assim de 8 para 10 anos, a minha mãe chegou para mim uma vez e falou assim: meu filho, eu estou muito cansada, porque eu tenho tantas tarefas, eu tenho que fazer todo o trabalho de casa, cuidar da horta, levar comida para os companheiros do seu pai nas roças, aquela coisa toda, e o quintal está abandonado, né? As galinhas estão sem comer. Aí eu falei: você vai cuidar disso agora, você já tem tamanho para isso, tal. Me deu essa tarefa. E fui, né? Assim, não tinha nem que também não obedecer, porque era uma ordem, né? Aí eu fui. Então, eu acordava tipo 6 da manhã, até um pouco antes,
tomava café e ia para o terreiro, com milho, canjiquinha. E a gente pegava as plantas da horta. Minha mãe tinha uma horta enorme, que tinha de tudo, né? Couve, taioba, alface, tinha tudo que é verdura. As galinhas gostavam muito de comer aquelas verduras. Eu cortava as verduras e jogava no terreiro, tal, e as galinhas saíam comendo e tal. Aí vinham os passarinhos, né? Os passarinhos adoravam aquelas comidas, então ficava por ali. E eu sabia de cor e salteado o nome de todos os pássaros. E o canto de cada um também eu sabia e tudo mais, né? Eu ficava olhando aquilo e aquilo me dava uma alegria tão grande de ver aqueles passarinhos todos. E eu pensava assim, esses passarinhos são todos meus, né? Eu achava que eles eram todos meus. Tem uma história de um pássaro que tem lá em Minas Gerais que chama godelo. O godelo é um pássaro preto e ele é da mesma cor do melro. O melro é um pássaro preto, mas que tem um dos cantos mais lindos do mundo. Assim, é bem parecido com o godelo. Que tem um canto lindo, assim, e ele canta muito. Todo mundo gostava daquilo, né? O godelo é igualzinho, só que ele não canta. E tem uma peculiaridade no godelo que ele não cria os filhotes. Então, como ele é muito parecido com o melro, quando o melro faz o ninho, o godelo vai lá, a godela, bota os ovos e vai embora. O melro choca os filhotes do godelo até eles crescerem e aí vai reproduzindo isso. E a minha mãe ficava revoltada com aquilo. Eu falei, esse passarinho é um passarinho maldito, ele não consegue cuidar nem dos filhos dele. Eu achava aquilo assim, eu não entendia muito, né, mas eu achava aquilo interessante, né? E sobre essas histórias, em 2018 eu comecei a fazer uma letra contando essa história do terreiro, né? Só que ela ficou incompleta, ela estava pequena e tal, e eu queria transformar em música. Aí um dia a Terezinha foi lá em casa, lá em Niterói, almoçar com a gente, estava eu, Marcinha, a gente fez um almoço e tal. Eu mostrei para a Terezinha, falei, Terezinha, tem essa coisa que eu comecei a rabiscar aqui, contando a história da Pocona. Tá? Queria que você terminasse, eu vou mandar para o João. E que a história da Pocona também é a minha, né? O João do Cambada, eu falei assim, o João vai fazer essa música e tal. A Terezinha pegou o papel, a caneta, terminou na hora, eu mandei para o João. 2 dias depois o João mandou a letra, que essa canção, que o Cambada gravou essa música, a gente só não lançou ainda, porque quando a gente ia lançar em 2020, aí veio a pandemia, e tá aí, não sei se a gente vai conseguir lançar. Mas antes, Mário, de você cantar a Pocona, a Pocona é muito boa mesmo, porque realmente tinha isso, né? A mãe estendia roupa no varal, eu também. Eu fazia. Não, todos nós, né? Todos nós a gente fazíamos, trabalhava assim. muito, né? E a Pocona é muito boa. E da parte da Pocona aqui, eu não. Engraçado. Eu nunca te falei isso, mas eu vou te falar agora na live. A parte que eu fiz da Pocona, eu fiz. Acho que foi boa e tal, mas eu nem foco muito, marido. Mas eu gosto muito dessa parte aqui do Iambu nas Campinas. Ah, sim. Eu sou capaz de ver um Iambu, assim, imaginário, correndo por aquelas campinas. Eu nunca te falei isso. É porque às vezes eu penso, mas depois eu esqueço. Tinha muito Iambu lá Essa na parte época, aqui de Iambu, a parte escrita que você começou, eu gosto muito dessa parte que fala do Iambu nas Campinas. Isso aí. Vamos cantar então Pocona para vocês, para a gente poder ir encerrando aqui a live. Então tem essa aqui. Acordei de manhãzinho e fui bem devagarinho pro meu quintal. Revistei todo o meu mundo matinal, cheio de passarinho. Meu pai lá no cafezal e minha mãe estendendo o varal. Nas Gerais tudo é mais flores, vidas, montes, guerra e paz. Vem meu canarim cantador, briga galo gorjeador, corre Iambu nas Campinas e canta pro meu amor. Voa gavião caçador, acorda melro, meu protetor. Quando eu não tiver mais amor, diga-me pra onde vou. Me das minas, pedras e ouro
resplandecem em seu tesouro. Almas sedentas de luz buscam alegria e louro, coisas de Minas Gerais, coisas de Minas Gerais. Acordei de manhãzinho e fui bem devagarinho pro meu quintal. Revistei todo o meu mundo matinal, cheio de passarinho. Meu pai lá no cafezal e minha mãe estendendo o varal. Nas Gerais tudo é mais flores, vidas, montes, guerra e paz. Vem meu canarim cantador, briga galo gorjeador, corre Anhambu nas Campinas e canta pro meu amor. Voa gavião caçador, acorda Melro, meu protetor. Quando eu não tiver mais amor, diga-me pra onde vou. Minas, Minas, pedras e ouro resplandecem em seu tesouro. Almas sedentas de luz buscam alegria e louro, coisas de Minas Gerais, coisas de Minas Gerais. Muito bom. Aí termina aqui as nossas canções. Nós vamos fazer uma saideira pra gente cantar junto aqui ainda, que é a Laranjeira. Essa música minha. Essa Laranjeira eu E tem adoro. outras histórias também bem parecidas Bem com a parecida, Pocona, né? né? Que conta a minha infância em Minas Gerais. Eu adoro a Laranjeira. E um pé de laranja que eu plantei na Semana da Árvore. A Dorinha, que é a nossa professora na época, ela deu uma tarefa para a gente na Semana da Árvore. Ela falou assim: vocês vão plantar uma muda de planta na casa de vocês, porque a gente tem que proteger a natureza, e depois eu vou passar por lá para ver se vocês cumpriram essa tarefa e tal. Cheguei na minha casa e falei para a mãe, mãe, a Dorinha passou um dever de casa aqui, que a gente tem que plantar uma muda de uma planta. O que a senhora me sugere? Tá? Meu filho, planta alguma coisa que a gente possa comer. Minha mãe era totalmente prática, né? Assim, não tinha história. Tá? E me sugeriu plantar uma muda de laranja. Aí eu fui, catei uma muda de laranja lá no pomar lá e tal, fui no melhor lugar da casa, onde a terra era melhor, assim, plantei e fui cuidando, né? Eu cumpri a tarefa da professora e comecei a gostar da plantinha, que ela foi crescendo tão bonita, né? Eu jogava esterco e tal, fui fazendo as coisas lá boas para a planta. E aí a plantinha foi crescendo, né? Aí depois de um ano assim, ela deu a primeira florada, aquelas flores brancas, todas bonitas assim. Não deu muita laranja, porque a primeira assim sempre é pouco, né? Mas foi uma festa lá em casa. E aí eu fui crescendo e a árvore crescendo também junto comigo. Aí na adolescência eu já namorava lá debaixo da árvore, a gente encontrava com os amigos para tocar violão, para fazer poesia, para fazer nossas farras lá de uns adolescentes de interior, naquela coisa assim. Então. Aí depois eu vim para o Rio de Janeiro, eu devia ter uns 20 anos assim. Não, E eu morava na 18, Tijuca. Não, 18 para 19. Aí eu estava na Tijuca, morava na Tijuca. Aí me deu aquela saudade lá da roça, aquelas coisas. Eu estava totalmente incômodo aqui na cidade, achando tudo aquilo estranho demais, né? Aí eu peguei o violão e compus essa canção aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês. Quando eu era bem criança e corria pelos campos sem me preocupar
caminhando entre florestas, pelos vales, pelos rios daquele lugar, escutando os passarinhos que não tinham hora certa pra poder cantar, junto com aquele povo que não tinha nenhum tempo pra poder sonhar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu dormia em sua sombra pra descansar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu dormia em sua sombra pra descansar. Quando era de tardinha e o sol ia se pondo pra lua chegar, e a gente se reunia na casa do seu Francisco para farrear, escutar suas histórias, sua lenda, sua fama de bom cantador, escutar sua verdade, sofrimentos de um homem, de um trabalhador. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu ficava em sua sombra a prosear. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu ficava em sua sombra a prosear. E se chegava setembro, todo o meu cafezal era um lençol florido. Eu corria pra floresta pra chupar cacho de mel de canudo de pito. E se a gente quisesse, tinha cravo, tinha lírio e tinha açucena. E também tinha jasmim, que as meninas cultivavam sempre no jardim. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu sentava em sua sombra para cantar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu sentava em sua sombra para cantar. Hoje minha laranjeira não há mais a sua sombra para descansar. E nem tenho mais motivo, mesmo porque é impossível pensar em sonhar. Não escuto mais histórias, nem as lendas que o mestre tinha pra contar. Mas vejo tanta mentira que às vezes dá vontade até de chorar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão, que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão, que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão, que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham Adoro gostado das laranjeira. histórias. Uma ótima semana para vocês todos. E até domingo que vem. Muito obrigada, gente, por ter participado. Eu mostrei a cara, realmente eu existo, estou aqui. Não é fake, é. E nem heterônimo. O Amaral que achava que era um heterônimo meu, não. Eu estou falando por É causa real. dele, que eu tô rindo aqui. Não, é porque aconteceram coisas aí que eu não pude comparecer. Mas essa não é a primeira, não vai ser a primeira e a única vez. Eu vou voltar outras vezes. Isso. Podem se acostumando. Obrigada por tudo, obrigada por ter nos assistido, né? Até a próxima. Em breve eu vou estar trazendo outros parceiros aqui para contar as histórias também. Beijo para vocês. Foi bom, Mário. Pera aí.